Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse friozinho gostoso, né? Já estava na hora de esfriar um pouquinho, né? Muito bem, vamos continuar com as nossas aulas, né? Nós estamos vendo aí os crimes de perigo comum, estão lembrados disso? E agora vamos ao artigo 256 do Código Penal, crime de desabamento ou desmoronamento. É um crime interessante esse, difícil, né? Muitos nem sabem que isso seria um crime, mas na verdade não é qualquer desabamento ou desmoronamento. Olha o que diz o 256. Causar desabamento ou desmoronamento expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ele conta ainda com a modalidade culposa, pessoal. Parágrafo único diz assim: se o crime é culposo, quer dizer, foi sem querer, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Legal, né? Muito bacana. Vamos à análise. Mais uma vez aqui, o objeto jurídico, o bem jurídico tutelado ou a objetividade jurídica defendida aqui é a incolumidade pública. Vocês sabem que a incolumidade, quando nós falamos, é um conjunto, na verdade, de bens tutelados. Nós temos a vida, temos a integridade física, temos o patrimônio, tudo isso, já que nós estamos falando de crimes de perigo comum, todos esses juntos constituem o que a gente chama de incolumidade pública. Logo, é o que nós temos aqui sendo defendido em mais este crime neste capítulo. Tudo bem? Muito bem. Bom, de acordo com a pena, pessoal, que nós temos aí, você vê que não é uma pena assim tão elevada, né? Admite a suspensão condicional do processo previsto na Lei 9.099, tá? Claro, desde que não haja aí a majorante, as causas de aumento de pena previstas no 258. Esse capítulo, você tem que tomar muito cuidado, queridos, porque não adianta a gente tratar somente o artigo que nós estamos estudando. Eu peço para que você sempre fique atento aqui, que nós temos ao final o 258, que traz uma série de situações que podem fazer com que a pena se eleve bastante, tá bom? E aí foge da 9.099, tudo bem? Só para sempre lembrar isso, tá bom? Se o crime for culposo, permite inclusive a transação penal. Então nós teremos suspensão condicional do processo e possibilidade de transação penal, se o crime foi culposo, tá? Inclusive se a conduta aí for decorrente de lesão corporal grave, tá? Se houver lesão corporal grave, ainda assim seria possível. No entanto, se vier a acontecer a morte, aí não tem jeito. Aí nenhum desses benefícios, nem a suspensão condicional será possível. Tudo bem? Muito bem. Isso dentro da nossa análise aí, tá? Vamos continuar com a classificação? Sujeitos do crime, como sempre. Bom, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime, inclusive o dono do imóvel, tá? Inclusive o dono do imóvel. Isso não é uma novidade. Nós já vimos isso em outros crimes, como por exemplo incêndio, né? Tá ok? O dono também pode realizar, porque ali você não visa apenas um objeto, um patrimônio especificamente, tá? Você na verdade teria aqui outras situações envolvidas, tá? Então, se o objeto, o patrimônio do indivíduo foi atingido pelo desmoronamento, assim como no incêndio, se ele mesmo colocou fogo em algum objeto dele, até aí nós não teríamos o crime. Porque o detalhe aqui é que haja perigo comum, entendeu? Perigo comum, beleza? Bacana. Sujeito passivo aqui, tal como nos demais, é a coletividade. Trata-se de crime vago. Crime vago. Guardem bem. Eu falo isso porque eu estou falando isso desde o começo. Eu sei, mas desde lá dos 250 você vem falando crime vago. Pois é. É porque é raro. Mas como é raro, você falou em todos. Então, basicamente nós temos neste capítulo. Olha, o Código Penal é enorme. As leis penais têm um monte. Não que aqui seja o único ponto que tenha crime vago. Não, não é, tá bom? Existem outros, mas aqui é massificante. Praticamente todos os crimes que nós temos nesse capítulo são crimes vagos. Quer dizer, tem como sujeito passivo a coletividade, a sociedade. Quer dizer, não há uma definição jurídica de quem é o sujeito passivo, tá bom? Claro que de forma imediata,
secundária. Você tem também um indivíduo que venha a ser efetivamente lesado pela conduta do agente. Porque a conduta do agente é desmoronar, é causar o desmoronamento. Esse ponto é importante, porque um simples desmoronamento pode ser aí uma consequência natural de uma chuva, do tempo, tá? Nós não estamos falando de uma situação de força maior, né? Nós estamos falando de uma ação, tá bom? Claro que talvez aí possa haver a possibilidade de uma omissão, tem que se analisar com certo carinho também. A conduta criminosa é o verbo, ou o núcleo do tipo, como queiram, né? É o verbo causar, seria provocar um desabamento. E o que é o desabamento? É uma queda total ou parcial de uma construção, isso é desabamento. Ou um desmoronamento, que é a derrocada, o deslizamento, ainda que parcial, de solo. Então, na verdade, desabamento, você tem aí uma visão básica. Desabamento, desaba algo, uma construção. Enquanto que desmoronar seria a terra que cede. Muito comum em épocas de chuva, né? Tá? Em morros. Muito bem. Mas o detalhe é que além de você causar, provocar o desabamento e desmoronamento, é preciso a exposição de perigo à vida, à integridade física e ao patrimônio das outras pessoas, da coletividade. Veja que tem que ser em número indeterminado de indivíduos, porque se eu provoco um desabamento, porque eu quero matar determinadas pessoas que estão naquele prédio em construção, naquela casa em construção, percebeu? Aí não, né? Porque se eu quero matar, eu estou em homicídio. Eu usei o desabamento como forma, como meio. Lembra? Homicídio tem forma livre, tá bom? Bacana? Aqui é o desabamento em si, o desabamento. E acaba trazendo perigo, tudo bem? Lembrando de novo, estamos no crime de perigo. Precisa atingir a pessoa efetivamente para que haja a consumação do crime? Não. A simples exposição a perigo pelo desabamento, pelo desmoronamento, já consumou o crime. Beleza? Existem decisões aí, no sentido de que o verbo desabar ou desmoronar expressam aí um significado preciso, né? Que envolveria a ideia de uma enorme e pesada estrutura que vem abaixo, no seu todo ou em partes. De modo que a simples queda de materiais isolados não basta para configurar o delito, viu, pessoal? Porque, por exemplo, na construção de um prédio, pode ser que caia um andaime, entendeu? Ou algum objeto grande até dentro do prédio, mas não desabou o prédio. Percebeu a ideia? O imóvel, tá? Aí não haveria. Tudo bem? Materiais isolados, quedas específicas, não. Tá? Bom. É possível ainda que o crime seja cometido por omissão, como eu disse, é possível. Por exemplo, no caso em que o agente, sendo possível ou tendo o dever jurídico de agir, não evita o resultado. Então vamos lá. A doutrina traz o exemplo. Proprietário de um imóvel cujo muro de arrimo está para desabar. E ele não toma as medidas necessárias para evitar o desastre. Percebeu? Aí é por omissão, né? Ora, se a construção ou a reforma é dele, ele tem a obrigação de zelar pelas condições desse trabalho, né? Se vê que aquele determinado muro ou aquele pilar, sei lá, pode vir a ruir, trazendo risco para a incolumidade pública, né? Aí, nesse caso, ele comete o crime por omissão. Não foi ele que empurrou, não foi ele que desabou, mas ele não tomou as medidas para evitar. Beleza? Então seria possível. Desde que, claro, de novo, ele tem a obrigação de agir, né? Tá bom? Muito bem. Outro detalhe, é imprescindível, pessoal, que se constate a ocorrência de perigo concreto à incolumidade pública. Pois, do contrário, poderá o agente, aquele sujeito ativo, dependendo do caso, responder apenas por crime de dano, tá? Aquela do 163. Ou ainda por mera contravenção penal. A Lei de Contravenções Penais, no artigo 29, fala da contravenção de provocar o desabamento de construção ou por erro de projeto ou na execução dar-lhe causa. Que aí é apenas contravenção. Tudo bem? Tá ok? Se não houver um perigo concreto, tá? Então, mas qual que é a diferença? Vamos imaginar que eu lá estou fazendo uma reforma, uma construção, e eu construo um paredão enorme.
e estou levantando lá 2, 3 andares. E de repente esse troço desaba, cai. Só que ele cai para onde? Para o lado que é um terreno baldio, aberto, não tem nada, é só mato. Não tem nenhuma construção, não tem nenhum veículo, não tem nenhuma pessoa, nada, nada, nada. Um terreno baldio aberto, e a hora que esse esqueleto de prédio, né? Porque eu estou lá com 2 andares, 3, no momento em que ele desaba, ele cai para trás, ele cai justamente nesse terreno baldio. Não atinge nada nem ninguém. Ora, se não atingiu nada nem ninguém, você não pode dizer que houve um perigo concreto. Você concorda comigo? Em volta de tudo, vamos imaginar que eu estou fazendo um prédio e em volta ali, vários, 10, 20, 30, 40, 50 metros, em volta de tudo é mato. É terreno baldio, aberto, não tem nada. Então não teria como haver perigo concreto. Tudo bem, tá ok. O Hungria, sobre esse ponto, ele fala: se o fato for praticado mediante emprego de dinamite ou explosivo de efeito análogo, o crime será de explosão, né? Que é absorvido aí o de desabamento e desmoronamento, tá? Agora, de novo, se eu derrubar, se não houver nenhum perigo, é uma contravenção, tudo bem? Caso eu tenha provocado, tá? Seja por ação ou por omissão, aí eu estaria na contravenção. Agora, se efetivamente o prédio caiu, mas por um pouquinho ele não pega numa outra casa, por um pouquinho ele não pega em pessoas que vinham passando porque correram, aí houve perigo concreto, é óbvio. Aí nós estamos no 256. Tudo bem, tá legal, bacana. Se não houve nenhum perigo para ninguém, apesar de que houve desabamento, contravenção. Tá certo? Beleza? Bacaninha, né? É só a gente analisar. Por isso que é importante você imaginar situações aí de que haja ou não perigo concreto. Bom, vamos lá. Elemento subjetivo do tipo penal. Aqui nós temos mais uma vez o dolo, né? O dolo, vontade livre e consciente do agente em causar, em provocar esse desabamento ou esse desmoronamento. É o dolo. Isso na figura típica do caput, né? Muito bem. Sabendo que ele vai trazer perigo à vida e integridade física, tá bom? Muito bem. Não se exige aqui a presença do elemento subjetivo especial. Não existe nenhum motivo especial para o sujeito provocar o desabamento. Tá? Muito bem. Se houver motivo especial, tem que analisar. Pode ser que a gente esteja em outro ponto, tá? Qual seria? Não sei, talvez aí, se eu estou provocando um desabamento numa casa, num imóvel meu, para receber um seguro. Então, eu posso estar em um outro crime aí, né? Tá bom? Beleza? Dependendo se houver um motivo específico. Tá legal? Boa. Vamos lá. Com relação aí à consumação, a consumação ocorre no momento do desabamento ou do desmoronamento, desde que haja perigo comum. Desde que cause perigo comum, tá bom? Tentativa é plenamente possível, uma vez que se trata de crime plurissubsistente, quer dizer, em que teoricamente nós temos vários atos para o resultado do crime. Tá legal? Então, sem nenhum problema, porque dá para fracionar aí durante o iter criminis. Beleza? Muito bem. Pessoal, nós temos aí algumas situações, vamos analisar as questões da majorante e da forma culposa, tá? O parágrafo único do 256 prevê a pena de 6 meses a 1 ano de detenção nos casos em que o crime ocorra por imprudência, negligência ou imperícia, isto é, por culpa, né? De forma culposa. Lembrando, o nosso Código Penal adotou a ideia do dolo direto ou dolo eventual, tá? Beleza? Muito bem. No entanto, os crimes culposos são possíveis desde que eles venham a ser previstos no tipo penal. Tudo bem? Estou chovendo no molhado, mas é sempre bom relembrar, tá? Por exemplo, conduzindo o agente de acordo com as normas técnicas pertinentes à efetivação de uma escavação, por exemplo, né? Não há como reconhecer culpa se, em decorrência de uma chuva muito grande, fora do normal, né? Acima das previsões, aí se verifica um deslizamento do solo. Claro, ninguém espera que haja um deslizamento assim, sem mais nem menos. Então veja, o sujeito estava cumprindo com as normas técnicas
pertinentes a qualquer obra, escavação, alguma coisa? Sim, estava tudo certinho. De repente choveu. Choveu uma quantidade de água absurda de um momento só. E aí acabou havendo um deslizamento. Neste caso, difícil, hein? Muito difícil, tá? É preciso analisar. Teoricamente, acho difícil que tenhamos, né, a possibilidade de você incidir em culpa do agente. Se era imprevisível, lembra que a culpa tem um detalhe muito importante. A previsibilidade da situação. Será completamente imprevisto. Ao contrário, preste bem atenção agora, do que você pode estar imaginando, né? Daqueles casos dos morros, onde você tem casebres que são construídos ali de forma muito precária, né? Contrariando qualquer norma técnica, sem nenhum tipo de acompanhamento de engenharia, nem nada disso. Olha, a primeira chuva que dá, e a gente vê isso todo final e começo de ano, é batata. E todas as casas descem abaixo, a gente morre, perde tudo. Olha, ali é complicado, viu, pessoal? Muito complicado, porque nós estaremos entrando em direito administrativo, viu? Tá? Talvez seja possível responsabilizar a administração pública por uma omissão. Porque, teoricamente, alguém tinha que ter ido lá e falar assim, ó, não dá para construir aqui, viu? Não pode construir aqui. E tirar do pessoal que estava ali em condições precárias, é óbvio. Avisado, ó, assim que chover vai descer tudo, vocês vão morrer. Tem que tirar o pessoal de lá, uai. E outra, ali não pode construir, acabou, é proibido. Como é que você vai construir num morro? Não que não seja possível, desde que haja todo um trabalho de engenharia, de arquitetura em volta, entendeu? Autorizado pela administração pública. Mas aí nós não estamos falando de crime, a princípio, tá bom? Bacana? Muito bem. A ação penal aqui é pública incondicionada, até porque crime contra a coletividade, quem é que vai entrar com essa ação? Então, é pública incondicionada, tudo bem? Cuidado com alguns detalhes. Você tem também a aplicação, talvez, do Código Penal Militar. O 274 do Código pune o ato de causar desabamento ou desmoronamento em um lugar sujeito à administração militar. Entendeu? Então, dependendo de onde ocorreu o desabamento ou desmoronamento, se for uma área militar em que as Forças Armadas administram, é crime militar, deixa de correr pelo Código Penal. Tá bom? Bacaninha? Boa! Um crime bem prático. É interessante e fácil de falar agora, porque nós já vimos vários crimes, né? Todos eles muito parecidos, e, consequentemente, fica mais fácil a análise dos demais agora. A gente ainda tem um pouco mais rápido, porque tá fácil. Outro crime, o 257, queridos. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Puta crime de sacanagem, hein? Pensa comigo. Você esconder material de salvamento. Hã? Aonde? No Titanic. Pô, é pra acabar, hein, negão? Como é que faz um negócio desse, meu rei? Não pode. Entendeu? Pessoal, eu tô no Titanic, eu tô vendo que né? Ó o iceberg chegando. E eu escondo os botes, as boias. Hã? 257 diz assim: subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou de salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Sacanagem, hein? Pena, reclusão de 2 a 5 anos e ainda tem multa. Tá certo? Você imagina, tô dentro do Titanic, batemos no iceberg, navio tá afundando, não é? Os músicos estão tocando. E eu pego todos os botes e sumo com eles, rasgo, fulo, entendeu? Oh, que isso? Cavaleiro do Apocalipse. Então, esse tipo de conduta tem que ser punida. Tem que ser punida. Ah, mas foi por molecagem. Não se faz. Não se faz. Inclusive, eu tenho que ressaltar que o tipo penal fala
por ocasião de incêndio, quer dizer, tem incêndio, eu vou lá e corto a mangueira de água. Na ocasião de uma inundação, de um naufrágio, quer dizer, está acontecendo o desastre, a calamidade, e o caboclo vai lá e some com equipamento de segurança, de salvamento. Olha, eu vou te falar, hein? Vamos lá. Novamente, a nossa classificação. A incolumidade pública aqui, novamente, é o objeto de tutela penal desta conduta incriminatória, do injusto. O que é o injusto? É o crime. Tudo bem? É o crime. Agora, com relação à subtração, ocultação ou inutilização de materiais de salvamento. Tá? De acordo com a pena de 2 a 5 anos, não cabe nenhuma das benesses da Lei 9.099, tá? Nenhuma delas. Beleza? Boa. Muito bem. Quem pode ser sujeito ativo deste crime? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, inclusive, novamente, o dono do material de salvamento, tá? O dono do material, tá bom? Muito bem. Sujeito passivo é a coletividade. A coletividade, a sociedade, as pessoas que poderiam se utilizar daquele equipamento, tá? E ainda, de forma secundária ou imediata, aqueles que venham a ser atingidos pela conduta delitiva, tá? Pelo crime. Então, aqueles que eventualmente iriam usar o material de salvamento, entendeu? Esses entrariam aqui como, vamos lá, como sujeitos passivos secundários, imediatos. Muito bem. Quanto ao núcleo do tipo, né? Núcleo do tipo, alguns chamam de elemento objetivo, né? Vamos analisar primeiro os verbos. Lembra quando eu falo núcleo do tipo? A gente já pensa direto no verbo. Concordo, é o verbo. Mas tome muito cuidado, pessoal, que a gente fala é o verbo para facilitar a nossa vida na hora do estudo, na hora de você lembrar. É óbvio que há tipos penais em que você tem, para analisar o núcleo do tipo, a conduta, muito mais do que o verbo, né? Tem outros detalhes envolvidos. Aqui é parecido, olha só. Primeiro seria o verbo subtrair, que é se apropriar, retirar. Depois, ocultar, fazer desaparecer, esconder. Ó. E inutilizar, que é tornar imprestável, tornar inútil. Então eu pego as boias e furo todas elas. Eu pego o bote salva-vida e eu furo ele, eu quebro o fundo do bote. Olha, se puser na água, ele vai encher d'água, acabou, não tem jeito. E o outro ponto da conduta, né, por ocasião, quer dizer, tem que estar ocorrendo um incêndio, uma inundação, um naufrágio ou algum desastre ou calamidade. E é subtrair, ocultar ou inutilizar o quê? Qual seria o objeto material aqui da conduta? Aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou de salvamento. E ainda no finalzinho ele coloca assim, ó, impedir, que seria tornar impraticável, impossibilitar ou dificultar, que é tornar mais trabalhoso, atrapalhar, né? Dificultar o serviço de tal natureza. Então, atrapalhar o salvamento, atrapalhar o socorro, entendeu? Bacana? Muito bem. O Nelson Guria diz que não há como indagar se tais fatos procederam de crime, doloso ou culposo, ou de caso fortuito. Exemplo que ele dá. Inundação causada por chuvas torrenciais, devastação, decorrente de um ciclone, um tufão, um twister, incêndio provocado por uma faísca elétrica, entendeu? Quer dizer, você não precisa que o naufrágio, o incêndio, sei lá, a explosão, a inundação, não precisa ser um ato criminoso, não. Simplesmente você percebe a inundação, você percebe o incêndio, não foi você que provocou, ninguém provocou, mas você vai lá e corta as mangueiras de água, impede que a pessoa utilize, né, alguma forma para ajudar os outros. Tá bom? Beleza? Porque aqui nós não estamos... o crime não incide sobre a conduta de ocasionar o incêndio, a explosão, o desmoronamento, a inundação. Não. Aqui nós estamos numa conduta satélite, em volta, caso isso tenha acontecido por crime ou não, tá? Muito bem. Como eu falei, o objeto material é o aparelho material ou qualquer meio,
né, usado para o combate aí ao perigo, né, de socorro, muito bem, como os medicamentos, extintor de incêndio, cordas, boias, barcos e assim vai, tá? É pressuposto para a ocorrência desse delito que esteja em andamento por ocasião da conduta, incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre, tá? Tudo bem? É preciso que haja, porque se não há nada disso e eu vou lá e pego o remédio, pego a boia, não, nesse momento não tem nada de nenhum problema, né? Então eu entro num barco, o barco tá andando, eu gostei das boias, vou levar para colocar de enfeite no meu quarto, né? Hã? As boias do... Porque geralmente as boias de barcos, iates, barcos bacanas, né? Elas vêm com o logotipo do barco, um negócio bonito, bacana. É um negócio bonito, é um enfeite interessante, né? Tá? Então a pessoa vê, vai, vou levar para casa para guardar, botar na parede, botar no barco, né, Fernanda? Então, pegar, levar para as amigas de brinde, para ver que eu vim aqui nesse passeio. Então, neste caso, se o barco não está afundando, você pode ter furto, tá? Mas não este crime especificamente. Tá bom? Belezinha? Tá? Muito bem. Se você estragou o bote, cortou as mangueiras, crime de dano. Só. Tudo bem? Porque não está acontecendo nenhum desses casos de desastre e tal. Tudo bem? De perigo. Beleza? Boa. O Mirabete ainda diz que não constituir crime a simples recusa de auxílio pessoal aos bens jurídicos em perigo, quando o sujeito não tem o dever jurídico de impedir o resultado. Tá? Eu não sou bombeiro, eu não sou nenhum dos tripulantes do navio, entendeu? Tá pegando fogo, tá afundando o barco, pô, não tenho obrigação nenhuma de tentar fazer nada, eu tenho que tentar ficar vivo, né? Entenda, não é uma obrigação da pessoa arriscar a própria vida para salvar a vida alheia. Ele pode tentar, claro, mas tá bom? Agora, pode haver crime de omissão de bombeiros, de marinheiros, de médicos, sanitaristas. Quer dizer, você tem que ver se a pessoa não tinha a obrigação de socorrer, de prestar auxílio, de tentar ajudar. Agora, o cidadão comum, esse não tem essa obrigação, até porque ele nem sabe o que fazer. Concorda? Ele conseguir se salvar já é muito. Tá bom? Bacana? Então, cuidado. Elemento subjetivo do tipo, aqui novamente o dolo, né? A vontade consciente, livre, né? De realizar as condutas do tipo penal, tá bom? Não tem nenhum elemento aí subjetivo específico, né? Especial, para a intenção do agente, né? De acordo com a intenção, claro, se tiver alguma, pode ele vir a responder, não por este crime, mas por outro. Homicídio, lesão corporal, tá? Talvez até em concurso formal com este, ou não. Tá legal? Vai depender do caso concreto. Tem que analisar, tá bom? Veja que a gente sempre fala do elemento subjetivo, porque ele é muito importante, né? Muitas vezes a intenção do agente, o que ele buscava, é que vai definir qual era o crime, tá bom? Qual era o crime? Veja que muitas vezes homicídios tentam ser disfarçados de roubo. Então o sujeito quer matar alguém, ele mata, e aí ele, para enganar, né, os agentes policiais, ele realiza a subtração de objetos da vítima, né? Para quê? Para que tenham a impressão de que foi um roubo. Entendeu? Ué, qual é a diferença aí no caso? Bom, pode ser que se verificar que foi um homicídio, na hora que eles vão investigar, eles descobrem alguém que teria interesse em matar a vítima. Entendeu a ideia? Tá? Agora, se a polícia já imaginar que é só um roubo, eles não vão procurar motivo nenhum. O motivo está ali. O motivo é patrimonial. A pessoa queria subtrair o patrimônio ali e acabou matando a pessoa. Entendeu? Tá bom? Bacana, muito legal isso aí. Tá? Se alguém quiser, inclusive, aí um toque para um bom filme investigativo, né, com motivações e tudo mais, tem um filme novo, saiu razoavelmente novo, né? Saiu há pouco tempo, chama Entre Facas e Mentiras. Acho que é isso o nome do filme, Entre Facas e Mentiras. Entre Facas e Livros, é uma coisa assim.
Tá? É um filme bom, um filme investigativo, no estilo Agatha Christie. Né? E para quem gosta de direito penal, é um filme interessante para se assistir. Bastante cativante. Você toda hora fica imaginando quem pode ser o culpado. E vão aparecendo sinais. É bem interessante o filme. Eu aconselho, um filme gostoso de assistir. Bacana. Tá bom? Bacana, vamos lá. Vamos continuar, vamos tocar o barco. Tem a ver com a nossa matéria? Tem a ver um pouco com criminologia. Criminologia, tá? Que é a ciência que estuda aí o fato criminoso, os agentes envolvidos, né? Tá bom? Então, é um filme interessante para quem quiser aí dar uma distraída nesse momento aí de quarentena e friozinho, na verdade. Filminho bacana esse, Entre Facas e Mentiras. Acho que é isso. Entre Facas é. Mentiras que eu não tenho muita certeza. Mas é um ótimo filme, tá bom? Uma pipoca, um chazinho quente, olha, um filminho, vai bem, tá bom? Mas isso depois que vocês tiverem visto o vídeo e lido o material didático, tá legal? Não esqueçam disso, tem que primeiro estudar. Primeira obrigação, depois a diversão. É o que a gente fala aqui em casa. Agora, pessoal, vamos lá. Vocês acordaram um pouquinho, né? Saíram um pouco. Agora acordou, né? Prestou atenção no vídeo. Vamos falar da consumação. Muito bem. Nós temos aqui, obviamente, um crime plurissubsistente. Plurissubsistente é aquele que a execução é dividida em vários atos, em vários momentos, né, diferenciados. Então, a consumação aqui ocorre no momento em que o agente, sujeito ativo, pratica qualquer das condutas, dos verbos mesmo, não havendo necessidade aí de uma comprovação de perigo concreto aqui, viu? Aqui não há necessidade de perigo concreto. É crime de perigo abstrato. Tudo bem? Então, só ele ter subtraído, inutilizado, pronto, já temos a consumação do crime. A tentativa é admissível, como eu disse, em qualquer das modalidades. Qual modalidades? Os verbos, queridos. Subtrair, destruir, né? Inutilizar, tá bom? Esconder, tá? Muito bem. Majorantes aí da pena. Novamente, devo sempre alertá-los, tá? Que há uma previsão, tudo bem? No 258 de causas de aumento de pena. Já aqui, ao contrário do anterior, desmoronamento e desabamento, não temos a figura culposa. Não temos a figura culposa, tá? Até porque é difícil, mas não é previsto. Se não é previsto, nem vamos discutir, tá bom? Não havendo figura culposa, pronto, só o dolo é que consubstancia esse crime. Lembrando que tem o 258, que pode aumentar bastante essa pena. A ação penal é pública e incondicionada, óbvio, sem nenhum problema. E aqui, novamente, a mesma situação que nós falamos anteriormente. Falando do princípio da especialidade, existe a possibilidade de que tenhamos que usar o Código Penal Militar ao invés do Código Penal Comum. Tá? Quando essa subtração, ocultação e inutilização de material de socorro for praticado na forma do artigo 9º lá do Código Penal Militar. Qual que é o Código Penal Militar? Decreto-Lei 1101 de 69, olha, de 69, muito bem, tá? Tá no artigo 275. Então, quando envolver aí os militares, nós temos uma situação diferenciada, tá bom? Pessoal, falei tanto para vocês sobre o 258. Não falei? Muitas vezes, muitas vezes. Agora, nós vamos tratar desse 258 com mais carinho, tá? Para que a gente possa ter uma noção melhor do que o 258 nos traz. Leloei para vocês, tá bom? Então vamos lá. 258. Se do crime doloso de perigo comum, então você já tira fora os culposos, né? Se do crime doloso de perigo comum, então entram todos aqui, né, que nós já vimos, perigo comum, resulta lesão corporal de natureza grave, tem que ser de natureza grave. Você sabe, pelo que nós já estudamos no artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, nos parágrafos 1º e 2º, você tem os de natureza grave, que na verdade são grave e gravíssima, tudo bem? Em resultando lesão grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade, 50% a mais. Se resultar morte, aí neste caso a pena privativa de liberdade é aplicada em dobro. No caso de culpa, e aí ele prevê, no caso de culpa, só do fato, ou se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se apenas de metade, tá? Metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio
culposo. Mas aqui o homicídio culposo é aumentado de 1/3. Tudo bem? Então, muito cuidado. A primeira parte do 258, eu deixei bem claro, é com relação a crime doloso aqui, hein? Crime doloso. Se tem lesão corporal grave, eu ressalto grave, aumenta metade. Se for morte, aplica em dobro a pena. Nos crimes culposos, tá? Se houver lesão corporal, e aqui eu sei, ele fala lesão corporal e ele não diz se é grave ou leve, então entendemos que pode ser leve, tá? Só fala lesão corporal, mesmo leve, tá? Você vai ter um aumento de metade. Lembra que o crime culposo, ele já tem uma pena bem menor, geralmente detenção, você não vai preso. E mesmo aumentando de metade, dificilmente ele acabará preso, porque continua sendo detenção. Agora, se houver morte, aí a coisa muda um pouquinho. Ele responde por homicídio culposo, com aumento de 1/3. Tá bom? Bacana? Muito bem. Bom, vamos salientar aqui no 258, pessoal, que apenas uma conduta relativa a crime de perigo comum, decorrer lesão corporal ou morte de mais de uma pessoa, não haverá concurso de crime, tá? O próprio Bittencourt fala sobre isso, tá certo? Bittencourt comenta sobre isso, beleza? Ele diz assim: havendo na lei penal, no artigo 258, expressa previsão da genérica qualificação dos crimes de perigo comum, em decorrência de lesões pessoais, lesão corporal, né, ou morte, não há como considerar de forma separada tais resultados, para admiti-los como uma figura autônoma, ao lado de crime de perigo que os ensejou. Traduzindo o que falou de forma bastante rebuscada o Bittencourt, você não poderia ter concurso de crime entre os crimes que nós falamos, os incêndios, explosão, desabamento, e lesão corporal, com lesão corporal ou com morte. Não. Se eles já são previstos no 258 como causas de aumento de pena, você não vai poder criar outro crime, ou melhor dizendo, imaginar que haja concurso de crimes entre um desabamento, um desmoronamento, um incêndio e lesão corporal. Não, tá? Porque já é previsto aumento de pena, então você não vai poder juntar os dois. Beleza? Bacana, de boa? Muito bem. Vamos a mais um delito, tá? Muito bem. Ainda dentro dessa categoria, sim, e esse crime é interessante, esse crime tá na moda. Tem a ver com um momento aí de quarentena que passamos, né? Uma quarentena virótica. Muito bem. Que crime que é agora? O artigo 259. Você está com o Código Penal. Eu torço para que você esteja com o Código Penal, porque as nossas aulas têm que ser Código Penal, né, pessoal? Para você ir olhando o Código, não olhar só para mim, tá? Tem coisa melhor para olhar. Olha para o Código Penal também, acompanhe o que eu estou dizendo, beleza? Para ficar mais fácil de guardar. O 259 é a difusão de doença ou praga. 259 diz assim: difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Então não é qualquer animal, tá? Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Olha que bacana, hein? Tem modalidade culposa. Tem sim, parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 6 meses. Ou, olha agora, hein? Ou multa. Bacana, legal, né? Tudo bem. Vamos começar com a análise sobre este tipo penal bem interessante, né? Como eu falei, estamos vivendo aí uma época de uma epidemia, na verdade, de doença e tal. Vamos lá. A tutela penal ainda está recaindo sobre a incolumidade pública. Percebeu? Ainda recai sobre a incolumidade. Agora, temos que alertá-lo. Com o advento, e aqui põe por terra tudo, da Lei 9.605/98, o artigo 61 dessa lei passou a regular inteiramente essa matéria do artigo 256. Sim, inteiramente, tá? Desculpa, do 259, tá bom? Ela trata sobre essa regra inteiramente. E acabou revogando tacitamente esse artigo 259. Veja bem, eu falo tacitamente porque ninguém foi até o Código Penal e colocou lá, revogado. E seria necessário, lembre-se, isso aqui é um pouquinho de direito civil, inclusive, né, parte geral e tal.
O que revoga uma lei? Só outra lei. O desuso não revoga. E por que está revogado tacitamente? E é por isso que é interessante. Princípio da especialidade, né? Pelo princípio da especialidade, se uma lei mais nova e mais específica veio tratar totalmente dessa conduta, não há mais que se falar que aquela está valendo. Veja bem, olha o que diz o artigo 61 da Lei 9.605 de 98. Diz assim: disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora e aos ecossistemas. Percebeu? Ele acabou sendo mais detalhado, inclusive. Mais. Você pode reparar, como eu acabei de citar, que esse novo tipo penal do artigo 61 daquela lei é mais abrangente, já que prevê a possibilidade de danos a bens jurídicos que não são considerados lá no 259 do Código Penal. Além de meios diferentes para a prática não só para disseminar a doença e a praga. Entendeu? A nova lei, então, acaba por abolir, né, a forma culposa do crime e passou a combinar uma pena menor do que aquela prevista no 259. Tudo bem que é reclusão de 1 a 4 anos. Legal, né? Bacana? Muito bem, muito legal. Esse, meus queridos, foi o capítulo 1, tá? Dos crimes de perigo comum. Capítulo 1, tá bom? Nós teremos mais crimes dessa mesma família, digamos assim, tá bom? Na próxima aula nós veremos o artigo 260 do Código Penal, começaremos a ver. É um pouquinho, esses crimes eles não são tão assim interessantes, né? Do que homicídio, furto, roubo, né? Estelionato, sequestro, crimes sexuais. Eu concordo que esses outros crimes eles são mais, né? Tem mais pegada, né? Até pra gente ver. Mas esses crimes todos que nós falamos, pessoal, existem. Estão no Código Penal. E como eu comentei em outros crimes, mesmo parecendo que eles não ocorrem, eles ocorrem, tá? Eles existem. E é preciso passar por eles, tá certo? Então, paramos por aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido interessante. Acompanhem pelo Código Penal, por favor. Peço a vocês encarecidamente que vão aos livros. Por exemplo, repito, o material lá, a coleção do Damásio, de 2020, que eu enviei para vocês. Mas vocês podem pegar qualquer outro livro, tá? Você tem lá o Fernando Capês, para quem quiser alguma coisa mais sucinta, né? Mais hermética. Você tem, como sempre eu falo, o Masson, que eu acho muito bom. Gosto muito do Masson. Para quem quiser um trabalho um pouco mais elucubrado, uma linguagem mais trabalhada, porque eu aconselho uma linguagem mais sofisticada, né? O Nutt, grande Guilherme Nutt. Mas, por favor, leiam algum texto, tá? Livro. Eu tenho receio até de ficar mandando só resumo para vocês, tá bom? Já comentei que nós estamos no último ano de direito penal. Os resumos agora já não são tão interessantes. O ideal é o livro, porque o livro vai trazer mais informações, mais detalhes, comentários, trazendo muitas vezes informações que vêm lá da parte geral. Então, por favor, se puderem, vão ao livro. Garanto para vocês que esses tipos que nós estamos vendo, eles são tipos muito simples, assim, não tem grandes dificuldades. Resumindo, você não vai ter uma quantidade imensa de folhas para ler, não. Mas é sempre bem interessante, tá ok? Peço encarecido, por favor, dê uma lida nos livros, além de ouvir aqui a nossa videoaula, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima aula, com o artigo, então, 260 do Código Penal. Fui!